ver aqui. A terceira possibilidade, então. Quando eu cheguei no faturamento de 6 mil, eu estava em 2 escolas. Na época, eu faturava com as 2 escolas R$2.000, tá? Então, eu vou escrever aqui, 2 escolas, cada uma me dava R$1.000, então eu faturava R$2.000. Além dessas 2 escolas, eu estava numa grande pegada de fazer grupos e cursos online. Por quê? Porque eu ficava ansiosa de ficar parada. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia, eu gosto de trabalhar, então ficar parada me agoniava. Eu não estava com muitos pacientes, eu trabalhava em 2 escolas, ou seja, vamos supor que eu trabalhava segunda em uma, terça em outra, e eu não tinha muitos pacientes, sei lá, eu atendia uma por semana, vamos supor que eu atendia na quarta-feira ali 2, 3 pacientes por semana. Então ainda me sobrava quinta e sexta-feira, né? Mas claro que não era exatamente essa organização, mas para entender que sobrava tempo. E eu sempre tinha na minha mente que tempo era dinheiro e que eu tinha conhecimento. Existiam famílias precisando desse meu conhecimento e eu queria dinheiro e as famílias queriam me pagar. Depois, é claro, de muito trabalho, de muita terapia, de muita abertura de mente, mudança do meu mindset, de que realmente as pessoas queriam me pagar. Porque o que me fez quase desistir era esse pensamento sabotador, que talvez você aí do outro lado também tenha, de que as famílias não querem, de que as famílias não pagam, de que elas querem só plano de saúde. Depois que eu entendi que as famílias queriam, que as famílias pagavam, eu entendi que ficar parada eu estava perdendo dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu inventei um grupo online. O grupo online eu fiz no WhatsApp, mas eu ensino, dá para fazer no WhatsApp, dá para fazer no Telegram. Você vai escolher o tema que você mais se sente à vontade para fazer, que você está mais segura. E geralmente, introdução alimentar é um assunto que nos deixa mais segura, porque é mais orientação. As dificuldades, as dificuldades comuns de todos os bebês, e a gente vai auxiliando, vai trabalhando a ansiedade dos pais e vai dando tudo certo. Então, o meu primeiro grupo online foi de introdução alimentar. O que eu fiz? Eu divulguei na minha rede social, uma rede social que eu já alimentava por muito tempo. Então, não é simplesmente vou abrir meu Instagram, vou montar meu grupo online e de repente vou ganhar dinheiro. É para isso que a gente está ali postando, aparecendo, divulgando o nosso trabalho. Para quê? Para quando a gente tiver uma ideia, a gente coloca a nossa ideia lá e as pessoas compram a nossa ideia. Porque a gente já tem um relacionamento com as pessoas e elas já estão maduras para comprar de nós. Porque já estamos criando essa confiança nessa pessoa, dessa pessoa no nosso trabalho há muito tempo. Não é do dia para a noite, né? Então eu já vim alimentando minhas redes sociais ainda estudante. E quando eu divulguei esse primeiro grupo online, onde eu fiz, foram 21 dias, mas hoje eu recomendo fazer de 7 a 14 um grupo. E ali eu fui dividindo então as informações que eu achava mais importantes da fase de introdução alimentar durante os dias do grupo. E aí ali fui passando materiais, e-books, receitas, tirando as dúvidas, as mães foram mandando fotos no grupo, vídeos dos bebês comendo conforme a minha orientação lá no grupo, e foi muito legal. No primeiro grupo que eu fiz, eu vendi 11 inscrições, e na época eu cobri R$ 49,90. Então, ou seja, eu estava em casa e eu vendi 11 vou arredondar, tá? 11 por 50, eu vendi R$550 naquele mês, sem sair de casa, Eu estava apenas com o celular na mão e o meu conhecimento que estava fresquinho, eu tinha muita vontade de trabalhar. Então, você pode juntar aqui, vamos arredondar, um grupo online, onde você fature de R$600 a R$1.000. Isso vai depender do quê? Do que você plantou, do quanto você vai divulgar. Se você já vestiu a blusa, a camisa de uma NutriKids marqueteira, se você souber realmente tocar na dor daquela mãe, trazer o desejo, o que o seu grupo vai trazer de transformação para essa família, permitir entrar nesse grupo. E aí a mãe vai entender que pode participar de um grupo. E esse grupo vai fazer parte da minha esteira de produtos. Ou seja, a minha consulta custa R$200, mas o grupo custa R$50. A família que ainda não se convenceu de que vale a pena estar em consultório comigo por R$200, pode ser mais fácil convencer de que estar no grupo por R$50
talvez valha a pena. Porque ela ainda não tem 100% de confiança no meu trabalho, ou muitas vezes não consegue bancar financeiramente essa consulta ainda. Então é uma possibilidade de você faturar dentro da instituição infantil grupo online. Mas eu vou pagar aqui os 1.000, eu vou colocar bem a minha realidade, tá? Eu faturei perto de R$600. Então na época eu faturei 2.000, faturava 2.000 com escola, no mesmo mês eu fiz o grupo e o resto eu cheguei com programas nutricionais. Então eu já estava aqui, faltava, deixa eu ver, 2.600, né? Faltava ainda 3.400 para eu chegar no faturamento de 6.000. Nesse mês eu vendi 2 programas nutricionais. Foi um mês maravilhoso. O primeiro mês que eu cheguei no faturamento de 6.000, eu vendi 2 programas nutricionais. Que, para quem não sabe, o que é um programa nutricional? É você vender para a família todo o acompanhamento dessa criança de uma única vez, já na primeira consulta. Então você vai conhecer ali a família pela primeira vez. Vamos supor que essa criança veio com sobrepeso, com obesidade. Eu defendo muito a trabalhar os hábitos com essa criança e não simplesmente aplicar um plano alimentar, uma dieta e achar que é isso que vai funcionar, porque não vai. O que vai funcionar é você trabalhar a mudança de hábitos, cada hábito por vez, né? Que essa criança entenda como e por que mudar esse hábito, que vocês apliquem essa mudança de hábitos por um tempo determinado, 15 dias, um mês, até você acrescentar um novo hábito. E no final de 5, 6, 7 meses, 10 meses, vai depender de quanto tempo você sente ali que precisa com essa criança, ela vai ter mudado vários hábitos. Ela vai ter tomando mais água, ela vai estar comendo mais fruta, ela vai ter aumentado a quantidade de exercício físico, ela vai estar dormindo melhor, diminuído industrializados, aumentado os alimentos in natura, tudo isso que você foi trabalhando ao longo do acompanhamento. E no final, ela chega ao peso adequado. Então, a gente consegue vender esse acompanhamento numa primeira consulta, onde a gente chama de programa nutricional. E na época, nesse mesmo mês, eu vendi 2 programas por R$1.500. Ou seja, só aqui eu somei mais R$3.000. Então, várias vezes eu trago prints aqui de alunas dizendo: acabei de vender um programa nutricional, por quanto? Por 1.100, por 1.800, por 980, por 2.200. Cada uma dá o seu preço e isso depende também de quantas consultas você vai vender na hora. Mas acontece que, se você tiver vendido 2 programas nutricionais, e é claro, tem que saber vender. E tem que vestir a camisa de vendedora. Porque não é fácil oferecer um programa nutricional de R$1.500. A primeira vez que eu ofereci, eu tremi nas bases. Eu me escondi. Vergonha de oferecer. Mas a primeira vez que você vende, você descobre que é bom vender. As famílias querem. Elas querem essa experiência. O filho delas é a coisa mais preciosa que elas têm. E se elas têm dinheiro, elas vão pagar. Se elas não têm dinheiro, elas vão dar um jeito. Vão dividir em 10 vezes no cartão, porque a gente precisa também facilitar para essas famílias, né? A gente divide, enfim. E as famílias vão comprar. Então aqui, nessa época, eu vendi 2 programas nutricionais no mesmo mês. E aí, fechei com mais 2, né? Para somar aqui os 6.000, mais 2 consultas avulsas. Aqui eu tô simulando, tá? Eu não me lembro muito bem quantas eu fiz, enfim, de R$200. Opa! Ou seja, precisei de 4 pacientes. E muitas das vezes a gente fica: não tenho paciente, não tenho paciente, não tenho paciente. Você vai ter paciente. Se você está no início da carreira, você ter uma agenda sólida é uma construção. É uma construção, não tem jeito. Não tem como você pular essa etapa. É uma construção de confiança com os seus parceiros que você vai buscar. É uma construção de confiança com os pacientes que você vai começar a atender e vai te divulgar por aí. É uma construção de confiança com as pessoas da sua cidade. Quando as mães começarem a te indicar nos grupos do WhatsApp de mães da cidade, é aí que a sua agenda vai ficar sólida. Quando você começar a se tornar referência, seu nome começar a ser falado a sua agenda vai solidificar. Mas enquanto isso, e para te ajudar a chegar nisso, existem outras formas. Você divulgar seu trabalho em escolas, você fazer o seu grupo online. Eu, em toda a minha carreira, eu fiz 6 grupos online. Depois que, é claro, que eu comecei a mentorar Nutris, essa minha frequência diminuiu.
Eu fico até hoje imaginando como seria a minha carreira sem estar mentorando Nutris, né? Quantos pacientes eu já teria, quantos grupos eu já teria feito, quantas escolas eu teria passado. Mas a minha missão hoje a principal é estar aqui te ajudando. Eu tô dizendo para você que você não precisa ter 1.000 pacientes para chegar no faturamento de 6.000. E visualizando isso, a sua mente vai se abrir. Então, dá sim para fazer um grupo online. Desse grupo online, uma dessas mães que participar do grupo pode se tornar uma paciente sua. E o que acontecia muito, depois que eu fiz o de introdução alimentar, comecei a fazer o grupo de seletividade alimentar e pelo menos uma mãe de cada versão de grupo veio para o consultório e fidelizamos com terapia alimentar. Eu digo fidelizamos porque na época tinha a parceria para fazer o grupo com uma psicóloga infanto-juvenil e a gente também fazia parceria junto nos atendimentos. Ou seja, aqui, se você deixa de fazer um grupo online, você deixa de divulgar o seu trabalho também. Então, muitas vezes não é só pensando no faturamento, mas também pensando na divulgação do seu trabalho de consultório. Então, as coisas não caem do céu. Se deu certo para mim, foi fruto de muito suor, de muita dedicação, de muitos choros, mas de muitos sorrisos depois. Então, Nutri, se você tem tempo, aproveita o seu tempo para estudar, é óbvio, mas não só isso, para aplicar e ir atrás de divulgar o seu nome.